Aparecendo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à paróquia de São Sebastião da Vila Guilherme. Eu sou o diácono Eduardo e estamos refletindo a respeito da Sagrada Escritura, de tal maneira que para nós a Sagrada Escritura é um livro sagrado, um livro de sabedoria. Para outros, na literatura, por exemplo, é considerado um clássico. Para nós buscamos seguir esta palavra para que possamos ter a salvação, possamos nos libertar. Então, deixa eu pegar aqui meu controle, que eu esqueci aqui do lado. Coisas ao vivo, né? No encontro passado, no último encontro, foi há 2 semanas. Se vocês quiserem olhar um pouquinho o antigo vídeo, vocês podem dar uma olhada lá. Mas antes de iniciarmos, é preciso que para que a gente compreenda a Sagrada Escritura, que a gente entre em oração. Esse é um texto que ele deve ser rezado. Então, estamos reunidos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender, através da inspiração do Espírito Santo, compreender a Sagrada Escritura. Envia teu Santo Espírito e renovaremos assim a face da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim, unidos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, naquele encontro há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a estrutura, né? Como foi escrita a Bíblia, quais os recursos linguísticos que foram utilizados. E aí nós falamos parábolas, né, que Jesus utilizou de uma maneira muito forte, narrativa. Temos descrições históricas, né, também, mas a Bíblia não é um livro de história, apesar de ter vários trechos que são históricos, que são confirmados como história, né? Isso para nós não importa. O que importa, como eu falei, ele é um livro de libertação e de salvação. E fazemos essa experiência através da Sagrada Escritura, essa experiência com Deus e com Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus de uma maneira muito forte. Assim, eu dizia, né, e me mandaram uma mensagem no privado a respeito dos mitos. Eu falei que tinha mitos lá. E é verdade. Mas eu falei naquela época, naquele dia, que o mito ele deve ser compreendido como um recurso de linguagem para transmitir uma verdade ou uma situação. A mitologia grega é rica nisso. E a gente sabe que o mito é uma história contada para transmitir alguma coisa, né? Então, para transmitir o egoísmo humano, as tragédias gregas, né, que resultados desse egoísmo, as relações entre as pessoas, né? E na nossa Bíblia também. E aí perguntaram para mim, né, qual é o mito? Onde temos um mito que você poderia dizer que é considerado famoso na Bíblia? E eu vou dizer, espero que vocês consigam entender isso, né? O mito que foi transmitido ali, faz parte do mito da criação. O mito da criação. As pessoas falam assim, Deus fez o mundo em 7 dias.
Né? Ah, mas tem o Big Bang, que fala lá, os cientistas dizem, a origem do mundo foi o Big Bang. Aí a gente pergunta assim, ah tá, e quem originou o Big Bang? Sempre podemos fazer algumas perguntas, né? Fazer aí algumas especulações aí para a ciência, né? Porque ela não consegue dar a última palavra, apesar da nossa igreja ela considerar a ciência, a importância da ciência, para que a gente possa ir elucidando muitas coisas, né? Então, no mito da criação, questão dos 7 dias. É claro que o tempo não se leva em conta, porque Deus estava fora do tempo, o que existia era o caos, e Deus vai fazer aí, mas era preciso que se definisse aí algumas coisas, como por exemplo, no 7º dia a gente descansar. Tem gente que pensa que Deus fez em 6 dias e de lá para cá ele só descansa. Gente, a gente dá um trabalho danado para Deus, né? Como é que Deus está descansando esse tempo todo? Não é verdade, né? Jesus Cristo fala de uma maneira bem clara. Ele diz assim: o meu pai trabalha muito, e eu também trabalho. E a gente via como Jesus levantava de madrugada, ia rezar e passava o dia curando, andando, ensinando, tentando vencer os conflitos entre os discípulos, os apóstolos, né? Então, trabalha muito e continua trabalhando até hoje. Então, nesse mito da criação, nós temos também o mito de Adão e Eva, o mito aí dos primeiros seres humanos, tá certo? Então, você está descrito lá no finalzinho que que a serpente iria rastejar pelo resolvido. Quer dizer que antes ela andava com 2 pezinhos? É claro que não, né? A serpente é considerada aí, né, o mal, entrou como um símbolo do mal, do tentador, né, daquele que vai tentar Adão e Eva, né? A gente diz assim, foi criado, Deus criou o homem a partir da lama, né? Ele moldou a partir da lama, usando a terra. Então é uma maneira simbólica de dizer o seguinte: veja, nós nascemos, somos ali um óvulo, pequenininho de nada, né? E aí é fecundado pelo espermatozoide. E aí começa a se reproduzir. Pergunto para vocês, daqueles, não dava 1 grama ali, até chegar a 60, 70, 80, 90 quilos, da onde vem tudo isso? Da onde o ser humano se forma? Se forma, é claro, é da terra, é da lama. Que lama? A água bate lá na terra, cria uma lama que vai se aderir à raiz das plantas, né? Plantas frutíferas, as plantas, os grãos, etc., né? E a partir daí nós vamos nos alimentar, então, átomos de carbono, os sais minerais, etc., a água, né? E o corpo humano vai se formando desse barro que nasce ali da planta, que nos alimenta através dos grãos, e aí os animais aí, né, eles vão lá pastar, comer a grama, e aí nós temos a proteína animal, o animal cresce, a gente se alimenta desse animal que se alimentou de uma plantinha que nasceu só porque um barro ali, juntou um barrinho ali, junto à raiz, junto à raiz da planta, né, ou de uma árvore, né? E a partir daí, então, nós somos formados sim a partir do barro. Mas naquela época não dava para explicar tudo isso, né? As pessoas não entendiam. Então temos que pensar assim. Os textos eles foram escritos em épocas diferentes. O Êxodo, por exemplo, foi escrito antes do Gênesis. Antes do Gênesis, né? É uma reflexão. E foi inspirado, e é verdadeiro, é uma inspiração verdadeira, que não era possível, quando ainda estávamos na infância da humanidade, né? Na infância da humanidade, há 4.000 anos, 3.700 anos atrás, estávamos na infância da compreensão a respeito das coisas, não daria para falar sobre isso, não é verdade? Dos sais minerais, etc., do carbono, etc., né? Então, Deus se utiliza dessa maneira da linguagem, tá certo? Então,
e Adão e Eva, né? E toda essa questão do primeiro homem, da primeira mulher, né? Então, o Adão é aquele que veio da terra, né? Nós viemos da terra, somos terráqueos e viemos dessa terra. Então, é um mito a respeito da criação para poder explicar algumas coisas e também explicar coisas importantíssimas, né? Como, por exemplo, a questão do desejo de ser igual a Deus, né? O tentador lá vai lá falar para Eva, vai lá, coma daquela fruta do bem e do mal, né? Do fruto da árvore do centro do paraíso, né? Porque se vocês comerem, vocês serão igual a deuses. Então, na verdade, o pecado de Adão e Eva, de querer ser igual a Deus, é um pecado nosso, né? Nós temos isso dentro de nós, de sermos poderosos, de podermos mandar, de podermos exercer a nossa vontade. E aí Jesus, lá na frente, ele fala assim, olha, eu vou ensinar uma oração para vocês que vocês devem seguir, né? Seja feita para Deus, né? Seja feita a vossa vontade, porque o desejo nosso é que seja feita a nossa vontade, né? Isso nas relações interpessoais, dentro de uma empresa, na família, etc. Todos de alguma maneira querem exercer o poder e que seja feito aquilo que ele pensa, que ele acha que é interessante, que ele possa mandar, né? Então é essa luta que nós temos. Então veja quanta sabedoria importante para a convivência, a gente saber que nós somos assim e que a gente tem que lutar contra isso, né? Então veja a importância do Gênesis ali, desse mito de Adão e Eva, né? Também a questão de quando Deus percebe que eles tinham comido, vai lá falar, Adão, você comeu desse fruto, do fruto proibido? Ah, foi a mulher que o Senhor me arrumou, né? Põe a culpa em Deus. Se eu não tivesse me arrumado, essa mulher, eu não teria pecado, né? Essa mulher que o Senhor me arrumou, então põe a culpa em Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, coloca a culpa na mulher. E a Eva coloca a culpa na serpente. Isto é, todos nós, de alguma maneira, temos a tentação, né? É lógico que alguns que se desenvolvem mais no sentido da justiça assumem seus erros, né? Mas a grande tentação é procurar se eximir de responsabilidade, dizer não fui eu, né? Se diz muito a respeito das prisões, aí, das penitenciárias, que todos dizem, eu não cometi crime, eu sou inocente, né? Então todos falam. Por quê? Porque a maioria tenta transmitir isso, passar isso para o outro. Então, esses ensinamentos todos foram transmitidos através desse mito, que é um mito importantíssimo, né? Mito importantíssimo. Tudo bem por aí? Ficaram aí? Deu para entender? Gosta? A gente, às vezes, pode se decepcionar com algumas coisas, porque a gente pensa que é de um jeito e nem sempre é dessa maneira, tá certo? Então é preciso que a gente tenha um pouco de humildade para entender isso, né? Mas o próprio, até os papas mais recentes, já esclarecem melhor a esse respeito, ok? Muito bem. Sanado isso, né? Acharam que eu não queria entrar nessas questões um pouquinho mais difíceis, mas entramos. Se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, entrem aí, deixe sua dúvida que eu vou responder, ok? Muito bem, vamos lá, essa parte já falamos. A Bíblia, a questão canônica, os protocanônicos, né, terminologia grega, deuterocanônico, etc. Já falei sobre isso. Quem não viu ainda, veja lá, está lá no vídeo anterior, né? Agora aqui sobre a questão de testamento. Vamos ler um pouco juntos aqui, porque tem gente que é visual, tem gente que é questão auditiva, consegue gravar mais pelo ouvido, né? E mais a gente, pelo visual e ouvido, a gente consegue gravar mais ainda, né? Então, vamos ler juntos aqui para que a gente vá gravando isso, né? A palavra testamento não deve ser entendida no sentido jurídico atual, isto é, o documento com as últimas disposições de uma pessoa ao morrer. É o que a gente vê por aí. Testamento, né? A pessoa deixa um testamento, deixa tais bens para fulano, para ciclano, etc, etc.
Aqui é preciso que a gente entenda também o seguinte: as palavras, elas são orgânicas, né? Ao longo do tempo, elas vão se transformando e adquirindo novos significados, né? Então a gente precisa tomar algum cuidado. Não é que estamos dizendo, né, que criticando essa questão da palavra testamento. Ela ficou na tradição, mas ela tinha um outro significado, não o significado jurídico, que vem à nossa cabeça. Às vezes, quando fala Novo Testamento, a gente não consegue assimilar bem, né? E vamos entender melhor isso aí, né? Então, testamento é a tradução latina, um tanto quanto confusa, veja aqui, já começou a ficar meio confusa, da palavra de origem hebraica, pacto, aliança. Né? Aqui, lógico, já traduzindo, pacto e aliança. Né? Por isso que nós temos antiga aliança. Né? As referências que nós fazemos no Novo Testamento da antiga aliança, isto é, do antigo pacto. E isso é muito importante, porque houve um pacto no Antigo Testamento. Esse pacto tem a parte central ali, quando Moisés, né, um pacto entre Deus e o ser humano, aliança entre Deus e o ser humano, né, ali através das tábuas da lei. Né? Então, beber uma aguinha aqui. Então, esse pacto entre Deus e o ser humano está nas tábuas da lei, que eram os mandamentos para que pudéssemos viver, para que tivéssemos vida. Sempre gosto de lembrar, quinto mandamento, ali nós temos uma estrutura concêntrica, né, que é chamada, porque o quinto mandamento é central, já que o nono e o décimo é não cobiçar a mulher do próximo, as coisas alheias, né, poderíamos fazer uma aglutinação, mas o quinto é não matarás, não matar. Então, todo o Antigo Testamento se refere no Antigo Pacto sobre a preservação da vida. Preservação da vida. A vida de uma maneira ampla. A vida animal, a vida, as florestas, os rios, enfim. Porque faz parte da vida, senão a gente morre. E não matar o outro também, claro. Não matar os animais, cachorro, não pode matar o gato, etc, etc, né? Deixa eu me hidratar aqui. Então, temos o pacto da antiga aliança e temos também o pacto da nova e eterna aliança. Veja que na missa, a gente, quando celebramos ali a Eucaristia, né, que nós temos a instituição da Eucaristia nos 3 evangelhos, né, menos em João, né, e também na primeira carta aos Coríntios, nós temos ali a descrição da Eucaristia. Né? Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão, deu graça, o abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, este é meu corpo, que é dado por vós. Depois fala mesmo sobre a questão do cálice, do vinho. Este é meu sangue, que será dado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Né? A nova e eterna aliança para a remissão dos pecados, fazer isso em minha memória. Né? Então veja, ali nós temos a nova aliança. Então toda vez que participamos de uma missa, nós estamos, de uma certa maneira, né, nós estamos refazendo o compromisso do pacto com Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado por nós. Então é um pacto. Se a gente dissesse, estamos ali refazendo o testamento, ficaria meio estranho, né? Então, a gente entende melhor até sobre essa questão do pacto, aliança. Tanto que na liturgia usamos aliança, né? Aliança. Que aliança também, sinônimo é pacto. Pacto sobre o sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para o perdão dos pecados, para a nossa ressurreição, para a nossa libertação. Né? Muito bem. Vamos adiante aí. Tá tudo certo por enquanto? Perguntas? Podem fazer aí que eu vou tentar responder aqui. Então, o Antigo Testamento, vamos ler juntos aqui, só existe nas Bíblias católica e protestante. É claro. Porque os judeus não aceitam o Novo Testamento, então para eles
é apenas a Sagrada Escritura, que é o Antigo Testamento. Como eu falei no encontro passado, né, é lógico que eles não aceitam ali a questão dos livros. Num primeiro momento aceitaram, né, os escritos em grego, mas atualmente aceitam apenas os escritos em hebraico. Né? Na Bíblia dos 70 nós temos ali tradução grega, que foi acrescentado os deuterocanônicos que nós conhecemos. Né? No caso da Bíblia hebraica, não podemos falar do Antigo Testamento, etc. Acabei de dizer isso. Inspirados livros acompanham o Novo Testamento, por isso eles fazem parte da Bíblia hebraica. Muito bem, já falei isso. Então, o Antigo Testamento da Bíblia católica está assim dividida. Então, Pentateuco, né, que são penta, essa palavra penta quer dizer 5. Né? Nós somos pentacampeões. E a palavra teuco significa rolo. Como antigamente os escritos eram em rolos, né? Eram em rolos, então ficou Pentateuco, os 5 rolos. Né? Então temos ali o Gênesis, né? O Gênesis, o início de tudo. O Êxodo, lembra que eu falei agora há pouco, você veja, não está na mesma ordem da ordem cronológica do escrito, né? Porque o Gênesis foi escrito antes que o Êxodo foi escrito antes que o Gênesis, né? E dentro do Gênesis nós temos capítulos que foram escritos antes um do outro e às vezes estão na frente também. Certo? Mas vamos aí, né? Temos o Levítico, né? Que é da tribo de Levi, que eram os diáconos, mais ou menos, daquela época. Né? Temos Números e Deuteronômio. Deutero segundo, nômio é lei, segunda lei. Isto foi feita ali uma interpretação, né, e complementação a respeito da lei de Moisés para que fosse melhor compreendido. Né? Os livros históricos, aqui temos livros históricos importantes. Veja, esses livros históricos também não significam que são livros históricos como livros de história, como conhecemos. Né? Porque para o livro de história nós temos que ter as referências, as fontes, confrontar várias fontes, etc. Para nós, isso não importa muito. O que importa é a história de um povo, a história de cada um de nós, que é o povo, os filhos de Abraão. Tá certo? Então isso aqui forma aí a história da nossa fé. Né? E aí temos lá Josué, que refletimos no ano passado no mês da Bíblia. Né? Foi Josué. Né? Livro dos Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, livros importantíssimos, né? Que Samuel ali, profeta e ao mesmo tempo sacerdote, ele unge o rei Saul e depois o rei Davi. Né? 1º e 2º Reis, aqui descreve os reis, né? Fala aí sobre Salomão, sobre Davi também, aí está descrito que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, né? E por aí vai. 1º e 2º Crônicas, né? Livro de Esdras, muito importante na história aí, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Né? E temos, bem no meio da Bíblia, se pegar a Bíblia e abrir bem no meio, nós temos os livros sapienciais, livros de sabedoria. É Jó, um livro de sabedoria. Aqui nós temos uma grande discussão, fantástica discussão, a respeito da teologia da retribuição, ou teologia da prosperidade também chamada atualmente. Né? Então, que é essa questão. Se eu faço tudo certinho, etc., se eu pago meu dízimo, se eu sou justo com o outro, etc., será que eu não vou nunca passar pelo sofrimento? Né? E essa discussão ela é aprofundada aí em Jó. Né? É claro que muita gente de fé passa pelo sofrimento. Né? Então é preciso que a gente
compreenda um pouco isso. É um livro de sabedoria aí, né? Os Salmos são sapienciais, tem muita sabedoria ali para compreendermos a respeito da ação de Deus na vida do ser humano e na vida da humanidade, na vida daqueles que creem, né? Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria Eclesiástico, né? Muito bem. Temos aqui também os profetas, os grandes profetas chamados maiores e menores, né? Então nós temos aí Isaías, Jeremias, né? Isaías são 66 capítulos, importantíssimos, né? Isaías, nós temos o terceiro Isaías ali, o segundo Isaías, já no fim do segundo Isaías, nós temos ali a questão do servo sofredor, né? Anuncia e descreve Jesus, a vida de Jesus, né? do Messias, de uma maneira impressionante. E foi escrito esse texto, o segundo Isaías, na época do exílio da Babilônia, perto do ano 560, por aí, né? E o terceiro Isaías, lá que vai até os 66, um texto muito importante, que nós vamos ver na Semana Santa. Daqui a pouco aí nós vamos ver muitos textos a respeito de Isaías, a respeito do servo sofredor. Nós temos Jeremias, também o grande profeta, também desse período, o período ali da Babilônia, né? Que também tem Lamentações, que, segundo a tradição, foi escrito pelo Jeremias. Temos os outros demais profetas aí, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último, se eu não me engano, é o último livro do Antigo Testamento. Então essa é a estrutura da Bíblia como temos hoje, né? E que nós vamos estudar aí e vamos aprofundar alguns importantes aí. Tudo bem? Novo Testamento. O Novo Testamento contém os livros que se referem à nova aliança. Estamos lendo junto aqui? Então, o Novo Testamento contém os livros que se referem à nova aliança, né? O novo pacto, tá certo? De Deus com os seres humanos. Esse pacto onde o protagonista é Jesus Cristo. Essa nova aliança, ela é definitiva. Não aconteceu mais nenhuma nova aliança nesses 2000 anos. E não acontecerá, porque o próprio Jesus Cristo diz assim: a nova e eterna aliança. A cada missa nós ouvimos isso, né? A nova e eterna aliança. Na missa nós temos essa nova e eterna aliança, definitiva, feito por meio de Jesus Cristo. Então Jesus aí é aquele que estabelece a nova e eterna aliança do ser humano para com Deus, né? O ponto central é o Evangelho do Novo Testamento. Também a palavra Evangelho vem de Evangelium, né? Que quer dizer boa nova, boa notícia, né? Uma boa notícia. A boa notícia, a grande e boa notícia é também o próprio Jesus Cristo. Jesus é a grande notícia que tivemos. Que maravilha! O Deus que se encarna, se faz homem, vem fazer essa experiência humana entre nós para nos ensinar a sermos mais humanos e, ao mesmo tempo, experimentarmos aí de alguma forma essa participação divina. Então Jesus nos ensina a sermos mais humanos. Aquela velha história, né? Ele era tão humano, só podia ser divino, né? Já é conhecida aí de todos. Então essa mistura entre humanidade e ao mesmo tempo divindade. Todos nós somos assim. Somos espírito, né? Somos humanos e vivemos aí algumas vezes num certo conflito, né? Para que a gente vá se desenvolvendo, né? Experimentando aí
a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé. É Deus interferindo diretamente na história da humanidade. Então, veja, então o Novo Testamento, essa parte do Novo Testamento mostra um Deus que interfere. Ele já tinha enviado os profetas, né? Já tinha inspirado pela ação do Espírito Santo os agiógrafos, aqueles que escreveram os textos sagrados, né? Tinha inspirado todos eles, e ainda era preciso, para que se convencessem verdadeiramente, era preciso que esse Deus viesse viver no meio de nós para nos ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou. Essa sua caminhada de libertação, e que nós somos chamados a participar dessa caminhada e juntos nos libertarmos uns aos outros com a nossa fé em Jesus Cristo. É no caminho que a gente vai se acertando e cumprindo a nossa missão de colaborar com o outro na sua libertação, através principalmente do mandamento do amor. Então os dois instantes, né, dessa interferência, temos aí uma entrada e uma saída. O Natal, que é quando o Verbo se encarna, habita entre nós, inicia assim essa trajetória do Novo Testamento, desse Deus que se encarna. E depois, na Páscoa, né, a grande festa da Páscoa, nós temos ali a ressurreição, a volta de Deus, de Jesus Cristo para o Pai. E é lógico que se a gente ficasse sozinhos aqui, a gente ia fazer muita besteira. Portanto, ele envia o Espírito Paráclito, o Espírito Santo, para que ele nos oriente. Quando a gente esquecer um pouquinho das orientações, dos ensinamentos de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele nos faz recordar. É o que Jesus diz. Ele vos recordará. Vai fazer com que vocês se lembrem tudo aquilo que eu ensinei. Então, ele contempla todo o ensinamento do próprio Cristo e fica nos inspirando o tempo todo para que a gente possa nos salvar. Então, aqui nós temos esse Jesus Cristo como protagonista do Novo Testamento. Muito bem. O Novo Testamento tem 27 livros. Né? Então temos alguns que nós chamamos de livros históricos. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. Né? Os evangelhos, é claro que nós vamos mergulhar nos evangelhos. Né? Então esses três, né, aqui eu coloquei na ordem que está o ano ABC, né, que a liturgia nos aponta, né, e que está na Bíblia ali também. Mateus, Marcos e Lucas. Apesar do livro de Marcos ter sido escrito antes do livro de Mateus. Né? Foi o primeiro a ser escrito, 16 capítulos, né? Enquanto que Mateus tem 28 capítulos. Então esses três eles têm partem de uma mesma visão a respeito de Jesus Cristo, onde eu me salvo a partir, os milagres acontecem a partir da minha fé. Os milagres acontecem a partir da minha fé. Em João, ele não chama de milagres, ele chama de sinais. São os sinais. Ah, mas o sinal não é um milagre? É um milagre, mas só que ele é um milagre onde a pessoa, onde o Messias demonstra toda a sua divindade e não precisa nem da fé. Como assim? Como é que é esse negócio aí de João? Nós vamos ver, mas eu só vou dar uma palhinha aqui. Por exemplo, um dos sinais de João é a respeito de Lázaro. Lázaro estava morto. Não estava? Estava no túmulo. A irmã disse, ó, já está cheirando mal. E ele fala, tira a pedra. Lázaro tinha fé? Naquele momento, ele saiu dali, né, ele foi revitalizado a partir da fé, voltou a viver a partir da fé que ele tinha, mas ele estava morto. Quando a gente morre, a fé não precisa mais da fé.
né? Então vejam que nós temos ali essa é um sinal messiânico, né, de que Jesus verdadeiramente é o Messias. Ou então o primeiro dos sinais, né, que é transformar água em vinho, né? Maria faz ali olha, eles não têm mais vinho, mas não é a fé dos noivos que fez com que Jesus transformasse o vinho em água, a água em vinho, contrário, né? Mas é lógico que tem um pedido ali de Maria, e de Maria falou, ó, façam tudo o que ele vos disser, né? Então nós temos aí um contexto que não vou discutir agora, mas muito interessante a respeito de Maria, a respeito de Jesus, mas dá para perceber que nós não temos esse elemento da fé. E assim são sete sinais de João, e João é fantástico. Só que precisamos primeiro compreender Mateus, Marcos e Lucas, para depois entrar em João. Que João, o símbolo de João é a águia, né? Aquele que voou mais alto, teve uma visão ampla desse Jesus homem e Deus e divino. E ele vai dizer também ali, depois, que Deus é amor. Deus é amor, né? Muito bom. Continuando aqui. Deixa eu ver se eu não me atraso aqui. Livros didáticos. Temos 21 cartas a saber, né? Não vou dizer todos aqui, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, etc, 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 né? Que são essas cartas aqui, a maioria delas são de Pedro, né? Cartas de Pedro. Temos algum problema aí sobre os hebreus, né? Porque é um estilo de uma homilia, não está endereçado, etc, etc. Depois nós temos as cartas que nós chamamos católicas, né? Católicas essas 3 cartas de Pedro aqui, 1º, 2º e 3º de João e Judas, né? Que são 7 cartas aí, né? Que chamamos de católicas. Por quê? São católicas e essa aqui não. Essa aqui não é católica, é o quê, né? É claro que todas são católicas no sentido de universais de uma certa maneira. É que essas aqui são endereçadas a uma determinada comunidade. Então, a comunidade de Gálatas, a comunidade de Roma, né? Então, Paulo escreve para a comunidade. E é lógico que a gente se identifica com essas comunidades aqui, né? Os problemas de Corinto, né, são os nossos problemas, de uma certa maneira, né? Mas ele está pontuando alguns problemas que estavam acontecendo ali naquela cidade, né? Enquanto que aqui as cartas de Pedro, etc., elas são mais amplas, por isso que são chamadas católicos, universais. São mais amplas, não é um problema circunscrito a uma determinada comunidade, a uma determinada cidade, ok? E temos um livro chamado de Profético do Apocalipse, né? Que muita gente não entende aqui o que é esse livro aí, e lá para frente espero que a gente possa compreender um pouco. De qualquer maneira, o Apocalipse, né, apesar de ter esse nome, né, Apo é acima, estar acima, Calipse, é calipto, é sombra, né? A palavra eucalipto quer dizer a boa sombra, quer dizer boa, né? Boa, eucalipto, boa sombra, né? Que fica embaixo do eucalipto, lá do pé do eucalipto, né? E Apocalipse estar acima da sombra. Então, ele tem uma certa, escreve de uma certa forma, até para que não compreendam muito bem, porque ele corria risco, né? Foi um momento de perseguição, então ele vai escrever esse Apocalipse aí, que é um livro nada mais de esperança, é um livro de esperança, na verdade, né? E tem gente que acha que é um livro do fim do mundo,
todo cheio de medo, né? Que traz medo, etc. Não, tem que trazer esperança. Os textos do Novo Testamento, de maneira preferencial, do Novo Testamento não é para trazer medo, não. Mas todo momento de transição, de fim, sempre causa algum impacto, e é lógico. É a questão humana aí também. Vamos lá. Agora chegamos lá. Bíblia dos 70. Vamos ler aqui? A Bíblia dos 70 é a mais importante tradução da Bíblia do hebraico para o grego, iniciada no século III a.C., né? Em Alexandria, no Egito. O que aconteceu aqui? Né? Os judeus, eles volta e meia tinham a diáspora. O que é a diáspora? A diáspora, por algum motivo, ou perseguição política, ou questão de fome, ou questão de seca, enfim, eles volta e meia saíam assim, grande parte, iam para outros países, né? Então ali Alexandria tinha no Egito, né? Eles tinham uma grande colônia. E o que acontece quando você fica muito tempo fora da língua, né? Já nascem os filhos, etc. E aí nós temos alguns problemas que as pessoas vão esquecendo a língua de origem, né? Meu pai era espanhol e ele falava um portunhol, né? Os espanhóis não entendiam ele direito e os brasileiros também não. Então, essa questão de que... E aí, eles resolveram, né, ali fazer uma tradução do hebraico para o grego, que era uma língua mais falada, assim, como o inglês hoje aqui, né? Na Europa, aqui no Brasil não, nós estamos um pouco fora do eixo ali, mas na Europa a maior parte dos países falam perfeitamente o inglês, né? Então ali em Alexandria, no Egito, também se falava muito o grego, né? Então reuniram 70 sábios, né, chamados de sábios, né, para que pudessem fazer uma tradução o mais próximo do original hebraico, né? Tá certo que a gente sempre diz, né, que em toda tradução existe sempre uma traição, né? Porque são momentos históricos diferentes. Como eu falei agora há pouco sobre a questão de testamento e pacto, sempre a língua ela é orgânica, ela vai se transformando e adquirindo novos significados, né? Novos significados. Então, aqui também tinha esse problema, mas eram 70 sábios para fazer essa tradução aí, fazer a tradução para o grego. Então essa Bíblia ficou famosa. Se a gente olhar as nossas Bíblias, lá no rodapé, volta e meia está escrito assim, fala de uma passagem que essa passagem foi pega do Bíblia dos 70. Né? Para vocês verem como essa Bíblia foi importante. Então, nós temos textos que vêm do hebraico e vêm do grego também, mesmo texto do Antigo Testamento. E aí, os estudiosos, eles juntam as duas e vê qual que seria a melhor interpretação, etc., para que a gente tenha as nossas Bíblias aí em português. Por isso que quando a gente lê várias Bíblias, o texto muda um pouco. E tem o risco ali de a gente interpretar um pouco, né, às vezes é uma linguagem um pouco mais tradicional, né, e temos o risco de não conseguir entender bem o texto sagrado, né? Aqui eu estou explicando o que eu acabei de falar, né? Mas vamos ler aqui que é bom para a gente gravar. Ela foi feita para uma colônia de judeus que já não conseguiam ler o texto em hebraico, uma vez que estavam mais familiarizados com a língua grega. E teria sido feita por 70 rabinos a pedido, aqui tem um fato importante, do faraó do Egito, Ptolomeu II, Filadelfo, né? É lógico que, veja, o faraó, ele procurou, vamos dizer assim, ele patrocinou essa tradução para atender aqueles judeus lá de Alexandria, né?
foi uma amizade assim, né? Porque os judeus sempre eles terminam tendo uma certa influência onde quer que eles vão, né? Hoje, se a gente olhar Manhattan, lá em Nova York, né, temos muitos judeus ali que têm uma grande influência na questão econômica do mundo todo, né? Ali da parte financeira do mundo, da bolsa de valores, etc. Né? Então ali também o faraó teria, aí, de uma certa maneira, patrocinado. É lógico que isso aqui sem comprovação científica, histórica, sem comprovação histórica, a gente não tem certeza absoluta. Mas o que se sabe é que o faraó tinha patrocinado aí essa tradução da Bíblia dos 70. Ok? Além de traduzirem os 39... aqui tem uma coisa fantástica para a gente entender. Vamos ler juntos aqui, coragem, hein? Além de traduzirem os 39 livros da Bíblia hebraica, então 39 lá, né? Então 39 mais 7 dá 46, né? Que é a nossa. Nosso Antigo Testamento tem 46, ali tem 39. Os responsáveis pela versão grega acrescentaram outros 7 livros novos: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus. Também colocaram uma nova numeração nos Salmos. Aqui eu vou explicar uma coisa importante que muita gente já me perguntou, né? E não entende. Por isso, em nossas Bíblias, os Salmos contêm 2 números. Vocês já viram lá? Então, tem o Salmo lá 42. Aí, entre parênteses, tem 43. Já viram isso? Então, o que é isso aí? Foi por causa dessa danada, dessa tradução. Tá certo? O número maior é o da Bíblia hebraica. Então, tem um número maior e um número menor, né? O número menor da Bíblia grega. Então, menor da Bíblia. Por quê? Porque ainda não estava dividido em capítulos, essa coisa toda. Sabe o que eu falei que eram teucos, né? Eram os rolos lá. E era uma escrita direta. Então, foi muito depois essa divisão em capítulos, versículos e mesmo os salmos. Então, por acaso, eles juntaram 2 ali. Se a gente der uma olhadinha, até o 8 ou 9, mais ou menos, né? O 8 ou 9, acho que bate, não tem o número entre parênteses, né? Depois começa a ter, porque eles juntaram. Depois de um certo número, o que eles fizeram? Eles separaram. Então ficou uma parte, tem 2 números, porque teve uma aglutinação ali, e depois houve uma separação, né? Por quê? Porque eles, na verdade, na hora de traduzir, juntaram 2. Lembra que eu falei? Toda tradução tem uma, né? Sempre uma traiçãozinha, né? Porque sempre tem alguma falha ali. E olha que eram 70 sábios, né? Então, por exemplo, né? Salmo 39 tem entre parênteses 38. O 39, o que é? O 39, que é o número maior, é do hebraico, original, lá do hebraico. E o 38 teve uma aglutinação, ficou um número a menos, tá certo? Que é do grego, dessa Bíblia dos 70 aí. Entendido? Mas no total são 150 salmos. A Bíblia, vamos ler juntos aqui? A Bíblia dos 70 sempre foi muito importante, além de ser a tradução mais antiga. Foi também o texto mais utilizado pela igreja primitiva. Então, Jesus, deixa eu ver aqui. Jesus muitas vezes cita do Antigo Testamento, na maioria das vezes ele cita a Bíblia dos 70, do grego. Então, as passagens que Jesus fala sobre Jonas, vocês vão ter o sinal de Jonas, que foi sinal nenhum, né? Para que eles pediam um sinal, né? Esse povo me pede um sinal, está longe de Deus, etc. Então, várias citações que Jesus fala a respeito de Isaías, tá certo? A respeito de Jonas e outros textos históricos, etc., salmos, né?
ele utilizava a tradução grega, que é dos 70, Bíblia dos 70, lá de Alexandria, dos 70 sábios lá. Entendeu? Então ela foi muito usada. Então, os autores do Novo Testamento sempre citaram o Antigo Testamento usando a Bíblia grega. Essa Bíblia grega, Jesus, é lógico, ele falava o aramaico, que era a linguagem coloquial para conversar, mas ele dominava também o grego e dominava o hebraico. O grego, porque era a língua, o inglês hoje em dia, e o hebraico, porque era a tradição judaica. Né? Então, mesmo Jesus, quando muitas vezes cita o Antigo Testamento, na maioria das vezes cita a Bíblia dos 70. Okay? Isso aí é muito importante a gente saber, a gente conhecer. Né? Vamos falar um pouco dessa Bíblia protestante aí, porque tem gente que vem aqui, tem gente que fala assim, escuta, diácono, eu tenho uma Bíblia lá, mas é evangélica. Eu posso usar? Então veja, a tradução é melhor a gente usar uma Bíblia católica. Não que a Bíblia protestante não tenha valor, né? Mas ela tem, vários livros estão fora da Bíblia protestante. Então nós temos que aí que fazer uma certa melhor a gente estudar pelas nossas Bíblias. Temos ótimas Bíblias e ótimas traduções. Né? A Bíblia pastoral é muito boa, né? Tudo. Mas, para quem quer estudar um pouquinho mais, nós recomendamos a Bíblia da CNBB, por exemplo, que a Bíblia é uma tradução excelente, excelente, mais próxima do original. A Bíblia pastoral não é tão próxima da original. O que você quer dizer com isso, Diácono? Quero dizer o seguinte, na Bíblia pastoral, Deus, por exemplo, eles chamam a Deus. Na Bíblia de Jerusalém, e na Bíblia da CNBB, então depende do momento, porque Deus teve um momento que era chamado de Yahvé. Então aí a gente sabe mais ou menos qual é o período, entendeu? Então aquele que vai estudar já sabe, falou, opa, está chamando Deus de Yahvé, então esse aqui é da época lá de 500 a.C., etc. É um escrito sacerdotal, a gente vai identificando, vai conhecendo melhor. E algumas palavras, elas são, tentaram na pastoral deixar assim mais fácil, para criança, tal, tudo bem. Mas para nós que queremos estudar um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho melhor, se recomenda que utilizemos a CNBB ou a Bíblia de Jerusalém, né? Que também tem um precinho muito bom. Uma Bíblia da CNBB está R$22, R$23, acho que por aí mais ou menos. Né? Antigamente a gente não tinha acesso à Bíblia, era difícil. Hoje, mais fácil. Né? Ao separar-se da Igreja Católica, Martinho Lutero optou pela Bíblia hebraica. Assim, na Bíblia protestante, o Antigo Testamento contém apenas 39 livros. Tá certo? E o nosso tem, o Antigo Testamento nosso tem 46. Hoje, todas as diversas igrejas e seitas derivadas do protestantismo seguem a Bíblia de Lutero, Martinho Lutero, aqui com 39 livros. Tá? Porém, devemos notar que, quanto à ordem dos livros, a Bíblia protestante segue a católica. Então, ela não seguiu a ordem da Bíblia hebraica, seguiu a nossa ordem, né? A Bíblia da Bíblia católica. Aliás, mesmo porque Martinho Lutero, né, ele era um monge agostiniano, que aliás nem queria fundar uma nova igreja. Né? Ele queria, aí é outra história, ele queria modificar algumas coisas ali a respeito da nossa igreja. Vamos lá. Os livros da lei. Vamos ler juntos aqui? O Pentateuco são denominados pelos judeus com as primeiras palavras de cada livro. Isso aqui é muito interessante. Né? Como é que foi batizado cada um dos livros? Por incrível que pareça, parece até meio estranho, mas eles pegaram o texto
do livro, né? Bom, que nome a gente vai dar? A gente vai dar o nome que tiver a primeira palavra que aparecer, tá certo? Então, por exemplo, Gênesis, chamado de princípio, é princípio. Por quê? Porque começa ali no princípio, etc, 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 em hebraico. Então, os judeus usaram isso. Nós também, através da tradição, nós também, de uma certa forma, usamos um pouco isso. Se olharmos as cartas apostólicas, os vários documentos papais, né, de Bento XVI, Deus caritas est, né? Quer dizer, Deus é amor. Então, ele começa escrevendo Deus é amor, papapá, e assim vai. Então, se pega a primeira, ele usou as três primeiras, né, Deus é amor, as primeiras palavras ali, para colocar como título do seu documento, né? E os judeus faziam a mesma coisa. Êxodo, né, nomes, Levítico, chamou, só porque começa com chamou lá. Números, deserto. Deuteronômio, palavras. Os nomes atuais dos livros do Pentateuco foram colocados pelos tradutores gregos da Bíblia, né? Então, para nós, né, nós usamos esses outros aqui. Para eles usam as primeiras palavras de cada um dos livros. Os livros, normalmente, para se dar um nome para o livro, né, se pensa muito, se faz ali uma avaliação de como aquele nome poderia representar verdadeiramente o conteúdo do livro, né? Para eles não, para eles começou falando isso, então é aqui. Vamos lá? Nas Bíblias católica e protestante, os livros históricos estão colocados na ordem cronológica dos fatos que narram. Então veja, na católica, por quê? Porque os protestantes seguiram que ordem? Nossa ordem, católica, né? Então os livros históricos estão colocados na ordem cronológica dos fatos que narram. Então os fatos foram acontecendo e foram sendo descritos ali, de maneira cronológica, nos livros históricos, estou dizendo, tá? Porque, por exemplo, lá no Êxodo, né, que não é um livro histórico, é do Pentateuco, no Êxodo, o Gênesis foi escrito depois que o Êxodo. Primeiro foi o Êxodo, mas vem em segundo lugar. Complicou, enrolou? Não? Acho que não, né? Acho que dá para entender. A denominação histórico, olha lá, isso aqui eu coloquei aqui porque senão tem gente que confunde com livro de história. Deve ser tomada em sentido muito amplo, não no sentido restrito, como são os livros históricos atuais. Se bem que livro histórico atual também é meio amplo, e né, nós vimos agora aí a questão da independência. Vejam quanta coisa foi ali, né, maquiada ali, né? A questão da independência ou morte ali do Dom Pedro, né? Não é nada daquilo, não era nem cavalo aquilo que ele estava vindo, né? Porque vinha subindo de Santos, então subindo a serra. Então, verdadeiramente, não é tão assim, a rigor, não temos aquele rigor histórico ali não. Mas, né? Não deve ser tomado no sentido muito amplo, pois alguns livros, como Judite e Tobias, são novelas, ficções. Judite e Tobias são novelas, ficções. Isto é, mas então é só uma historinha assim. Não, tem um conteúdo. Veja, hoje em dia não, porque as novelas hoje estão de lascar, né? Mas as novelas antigas, elas tinham sempre um conteúdo, né, para ensinar alguma coisa, ensinar como a avareza, o egoísmo terminava mal, etc. Hoje não se tem mais isso, né? Não transmite mais. Mas esses textos foram feitos para que se transmita a palavra de Deus, se ensine através de uma história.
assim como as parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus eram, aqueles textos eram de algo histórico que tinha acontecido verdadeiramente? Não, né? Não, era uma parábola, né? Era uma parábola para que as pessoas compreendessem melhor aquilo que Jesus estava transmitindo a eles. Tá certo? Coragem, hein? Então aqui no próximo encontro a gente vai ver isso aí. Como citar um texto bíblico, tá bom? Como citar um texto bíblico, tal, e algumas nuances. A maioria acho que já sabe, mas tem alguns detalhezinhos ali que volta e meia confunde o povo, tá certo? Então vamos encerrando hoje, 1 horinha, mas acho que deu para compreender um pouquinho melhor a Sagrada Escritura e vamos entendendo cada vez mais e melhor. Então vamos rezar, porque quem não reza, vira bicho. Então vamos agradecer a Deus, porque certamente Ele esteve aqui presente, de uma certa forma nós estamos unidos aqui, né? Mesmo pelas redes sociais, estamos unidos, mantemos aí uma conexão, né? E Deus está presente aqui também entre nós. Então vamos agradecer, porque é preciso sempre agradecer, tanta coisa boa que Ele nos dá. Então agradecer pela sua presença no meio de nós, que Ele envie seu Santo Espírito e que Ele permaneça, esse Espírito permaneça em nossos corações, nos dê força, coragem, discernimento, sabedoria, né? E nos dê também caridade, temor a Deus, conhecimento, os dons do Espírito Santo, fortaleza, né? Então que nós possamos manter essa união com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Até a próxima.